Uma palavra de Deus. Oi, tudo bem? Sou o pastor Edivaldo Brito e nós hoje temos uma palavra de Deus para você. Uma palavra que cura, uma palavra que salva, uma palavra que liberta. Se você é de Deus, você vai ficar até o final desse vídeo, porque a palavra revelada de Deus para você. E essa palavra está num livro muito conhecido de todos nós, um livro que foi escrito 510 anos antes de Cristo. É o livro de Esther, do capítulo 6. Então Deus preparou essa mensagem para você nesse momento, nessa manhã, nessa madrugada, nessa tarde, nessa noite. Uma palavra de Deus para você, a palavra da tarde, a palavra da noite, a palavra da manhã, a palavra da madrugada, não importa o horário. Então Deus, Ele nos proporcionou criar esse canal no YouTube para levar a palavra de Deus até você. E por que você está aqui? Porque você é de Deus. Porque quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Então é isso que a Bíblia Sagrada fala. Nós estamos vivendo dias de muita polêmica aí no meio gospel, no meio cristão, no meio evangélico, no meio político, enfim. Mas o que eu quero falar para você é que há solução, há esperança, tem jeito, se você crer, é óbvio, né? Eu não sei o problema que você está enfrentando, mas eu profetizo na sua vida que Deus vai resolver o seu problema. Se é uma doença, Deus é médico dos médicos. Se é problema na justiça, Ele é advogado dos advogados. É isso que eu digo para você. Se é um problema de doença, Ele é médico dos médicos. Ele vai te curar. Se creres, verás a glória de Deus. Então vamos à palavra de Deus no capítulo 6 do livro de Esther, a partir do versículo 4. Eu quero dar um título para essa mensagem. Aqui é exigido de Amã honrar a Mardoqueu. Não é? Às vezes você está passando por alguma situação que as pessoas estão desonrando você, estão menosprezando você. Mas vai chegar um momento que essa luta vai passar, essa tristeza vai passar. A Bíblia diz que o choro pode durar toda uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Esse choro seu vai passar, essa luta vai passar, esse sofrimento vai passar, esse problema financeiro vai passar. Porque Deus é o maior interessado em nos abençoar. A Bíblia Sagrada tem, em média, 8.000 promessas de bênção para mim e para você. E às vezes, por não conhecer a palavra de Deus, as pessoas sofrem. As pessoas querem suicidar, ou as pessoas querem matar uns aos outros. Mas Deus veio para dar vida e vida em abundância. Então, uma palavra de Deus para você, baseado nesse livro aqui, no capítulo 6, a partir do versículo 4, você vai entender o trabalhar de Deus. Diz assim a palavra de Deus: Então disse o rei, quem está no pátio? E Amã tinha vindo ao pátio de fora da casa do rei. Aqui eu vou abrir um parênteses para dizer que, sem dúvida, era a manhã seguinte. Não é? Então, aí continua o versículo, a parte B. Para dizer ao rei que fizesse pendurar a Mardoqueu na forca que ele tinha preparado. Eu não sei se você sabe que Satanás, o inimigo de nossas almas, alguns chamam de diabo, alguns chamam de demônio, ele usa pessoas para armar laços para você, para armar forcas para você. Muitas pessoas têm inveja de você, inveja da sua felicidade, inveja da sua paz, inveja do seu casamento, enfim. Mas isso não é a pessoa, isso é o inimigo que coloca na pessoa. Aí o inimigo usa pessoas que não têm Deus para armar laços para você, como foi armada essa forca aqui para Mardoqueu e para todos os judeus. Mas percebe o trabalhar de Deus. O versículo 3 diz, e os servos do rei lhes responderam, eis que Amã está no pátio. E o rei disse que entrasse. Entrou, pois, Amã, e o rei lhe disse, o que se fará ao homem cuja honra se agrada ao rei? Então disse Amã para consigo. Aí Amã pensou no seu coração, literalmente disse em seu coração, o que a gente entende aqui desse versículo. Agora a parte B do versículo. A quem mais se agradaria o rei fazer honra mais que a mim? Observa aí que ele estava tentando pegar a honra, a glória para ele. Então às vezes o ser humano, as pessoas, elas são assim, elas acham que elas são melhores, elas diminuem o outro, até para subir de posição, subir de cargo em uma empresa, ou até mesmo dentro de uma igreja. Aí elas tentam matar os sonhos, os propósitos da outra pessoa. Foi o que Amã tentou fazer com Mardoqueu. Tentou matar Mardoqueu, matar Esther, matar os judeus.
Às vezes alguém quer matar os seus sonhos, os seus propósitos, quer matar o seu casamento, o seu noivado, o seu namoro. Mas isso é coisa do inimigo e ele já foi derrotado na cruz do Calvário, porque maior que está conosco do que o que está com o inimigo. E Deus está com você, porque você está assistindo esse vídeo, porque você é de Deus. Aí o que acontece? Veja bem o que Deus faz. Isso é trabalhar de Deus. E o versículo 7 diz: E respondeu Amã ao rei, o homem de cuja honra se agrada o rei. Ele estava falando dele mesmo, não é? Tragam a veste real de que o rei costuma se vestir, e o cavalo de que o rei cavalga, e a coroa real seja posta em sua cabeça. Aí esse versículo 8 a gente entende que aqui há uma insinuação da coroa sobre a cabeça do cavalo, não é? Não sobre a cabeça do homem. Veja bem, às vezes as pessoas confundem. Vou ler novamente o versículo 8. Tragam a veste real de que o rei costuma se vestir, e o cavalo em que o rei cavalga, e a coroa real seja posta em sua cabeça. Não é? Aí Amã ficou exaltado, né? Nossa, vai me honrar, vai me colocar no cavalo do rei, vai colocar uma coroa na minha cabeça. Então isso aí são os invejosos que pensam dessa forma, eles querem fama, não é? E eles não medem esforços para destruir o outro em busca dos seus propósitos macabros. Mas Deus não dorme. Veja bem o que diz o versículo 9. E entregue-se a veste e o cavalo à mão de algum dos príncipes mais nobres do rei, e vistam aquele homem a quem o rei agrada, né? Honrar. Então, estava no coração do rei, Deus que colocou aquilo no coração do rei, que Deus ia honrar alguém naquele momento. E levem-no a cavalo pelas ruas da cidade e sejam apregoados diante dele. Assim se fará ao homem a quem o rei agrada honrar. Não é? Então, se Amã somente imaginasse, ele não imaginava isso. Então, às vezes, o inimigo ele não sabe quem Deus quer honrar. E aqui eu trago para os dias de hoje, o século 21, esse rei está falando de Deus. Não é? Deus vai honrar você. Deus vai te honrar, porque você é de Deus. É você ter paciência, esperar no Senhor com paciência, como diz o Salmo 40. Na hora de Deus, ele vai te honrar. Aí o versículo 10 diz: Então o rei disse a Amã: Apressa-te, toma a veste e o cavalo, como tu tens dito, e faz assim com o judeu Mardoqueu, que se assenta à porta do rei. Não omitas nada de tudo o que tens dito. Veja bem, o tiro saiu pela culatra, não é? No linguajar popular. Então Amã pensou que ia ser honrado, que Mardoqueu ia puxá-lo ali no cavalo, depois ia para a forca, e Deus inverteu as coisas. Então a gente entende que quais foram os pensamentos de Amã. Amã aqui é o homem mau, a pessoa má, a mulher má, né? Quando o rei lhe disse que isto se deveria fazer a Mardoqueu, quando todo aquele espaço de tempo, ele pensou que seria para si mesmo. Veja bem, não é? Ao se levantar em conta algumas das coisas que o Senhor fez, ele efetivamente fez isto. Então temos que chegar, né, à conclusão de que o Senhor tem um certo senso de humor, né? Às vezes ele humilha a pessoa. É o Deus que humilha, mas é o Deus que exalta. Quando é necessário, Deus humilha a pessoa também. E quando há necessidade e a pessoa dá lugar, Deus honra, o que aconteceu com Mardoqueu. Então aqui no versículo 10, somente o Senhor poderia ter operado para que uma situação assim resultasse desta maneira. Então veja bem, você vai ser honrado porque você é de Deus. Aí o versículo 11 diz: E Amã tomou as vestes e o cavalo e vestiu a Mardoqueu. Olha para você ver, o inimigo teve que honrar aquele que ele queria matar, e o levou a cavalo pelas ruas e praças da cidade e fez apregoar diante dele. Assim se fará o homem a quem o rei deseja honrar. E ele foi puxando o cavalo e gritando: assim faz é o rei a quem ele quer honrar. Então aqui a gente entende que Amã, que era o inimigo, né, dos judeus,
A mãe encontrou esquecido e sem saída. Então não havia base alguma sobre a qual ele poderia recusar a tarefa que lhe foi imposta. Portanto, ele fez precisamente o que o rei lhe havia ordenado, não é? Que fosse feito, por mais mortificante que tivesse sido. Então também Mardoqueu deve ter ficado tão surpreso e de maneira tão agradável, enquanto Amã se sentiu tão desalentado e triste. Então veja bem, não sei se você já observou, tem até uma música que o empregado vira patrão. Não sei se você já ouviu essa música, uma música secular, porque às vezes Deus faz isso. A pessoa está tão exaltada que Deus permite que aquela pessoa quebre e vira de patrão, vira empregado. Então Deus vai te honrar, tá certo? Em nome de Jesus. Creia somente e verás a glória de Deus. Que Deus em Cristo Jesus continue te abençoando a sua vida, a sua família, porque você é de Deus. E quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Um grande abraço, até o próximo vídeo. É uma sequência de estudo. Tem vários vídeos aleatórios também, se você quiser aí nos seguir, tá certo? Que Deus continue te abençoando. Não esqueça de se inscrever, porque Deus te ama. E quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Esta é a palavra de Deus para você. Um grande abraço do pastor Edivaldo Brito. Até o próximo vídeo.